Olá, eu sou o Marcos, trabalho há alguns anos na área de finanças, com mentoria e consultoria para empresários e pessoas físicas. E hoje eu vou falar de um assunto importante que muita gente me pergunta: o como nós podemos fazer para sair das dívidas? Eu sempre digo que para sair das dívidas nós temos que seguir alguns passos bem práticos. O primeiro deles é conhecer o tamanho do problema. Ou seja, nós vamos ter que fazer uma lista de todas as operações que nós devemos. Nessa lista nós vamos identificar o valor devido, os juros que estão nessa operação, quem é o credor, qual é o banco, qual é a financeira, qual é o tempo, qual é o prazo que nós temos para o pagamento e qual é o valor que já está atrasado. Operação por operação nós vamos fazer isso. Aí nós vamos estar conhecendo o tamanho do problema. O segundo passo é nós priorizarmos quem é mais importante e urgente. Realmente é esses 2 graus de importância e de urgência. Então nós vamos ver, por exemplo, qual é a dívida que é maior, quais são os maiores juros, quem é o credor mais importante que, por exemplo, não pode esperar, é o caso, por exemplo, de bancos e financeiras. Então nós vamos selecionar dentro daquele pacote de endividamento quais são as operações que não podem esperar e que são realmente importantes e urgentes. Por exemplo, você pode ter uma dívida com um parente seu e você pode, por exemplo, conversar com ele e ele pode esperar. Então essa não é uma dívida urgente, ela é importante. Agora você pode ter uma operação com um banco no qual você não vai poder esperar para pagar, você vai ter que já ir tomando alguma atitude de negociação. O terceiro passo, após fazer a priorização de quem é importante e urgente, a gente vai fazer a negociação. Então nós vamos procurar essas instituições e vamos negociar uma forma que nós possamos começar a pagar. Só o fato de nós procurarmos para negociar já muda completamente a situação desse endividamento, porque as instituições veem que nós estamos predispostos a negociar e isso já ajuda bastante. E o quarto passo, que muitas vezes é possível de ser feito, é desimobilizar. Ou seja, muitas vezes nós temos um carro, ou uma pequena casa, ou um apartamento, ou algum bem que nós podemos, por exemplo, vender e fabricar dinheiro para começar a honrar os compromissos que são mais importantes e urgentes. Então esses são os 4 passos que são interessantes para que nós consigamos trabalhar a questão do nosso endividamento. Mas digo para vocês, isso não vai finalizar a questão, porque muitas vezes nós trabalhamos o investimento que nós temos, um endividamento que nós temos, e essa dívida poderá voltar. Então aí nós vamos ter que trabalhar uma outra parte, que é a questão comportamental. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Nos vemos em breve.